Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Estamos trabalhando direito previdenciário focado no concurso do INSS. Que a principal matéria que tem no concurso é o direito previdenciário, que o colega, junto aqui conosco, de mãos dadas, o colega vai garantir gabaritar as questões dessa prova em previdenciário, ok? Estamos falando com os colegas sobre o ramo da previdência, assistência social e saúde. E nós vimos para os colegas que a clientela típica por da assistência social são pessoas em situação de vulnerabilidade social, de necessidade social, pessoas sem renda ou sem renda nenhuma, né, ou parcialmente sem renda, e que precisem, em razão disso, do socorro estatal. Onde isso é feito? Na assistência social. E temos também o ramo, sempre a ser lembrado, o ramo da saúde, que protege a todos, independentemente de se rico, se pobre, nacional ou estrangeiro, o ramo da saúde, ok? Então, na assistência social, nós vamos ter um benefício que nós vimos no bloco anterior, que é o BPC, que é importante que o colega saiba, um benefício muito importante, no valor de um salário mínimo, devido a idosos ou a pessoas com deficiência. Veja, não é o idoso que seja a pessoa com deficiência, não. Ou o idoso ou pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência de qualquer idade, qualquer idade. Sendo uma pessoa com deficiência, desde que em situação de vulnerabilidade social, desde não ter a condição de prover o próprio sustento e nem ter nos seus entes familiares, pessoas com condição de socorrer financeiramente esse idoso, ou essa pessoa com deficiência. Aí terá direito a receber um salário mínimo mensal, que não é benefício previdenciário, é um benefício da assistência social, certo? Vimos isso no bloco anterior. Qual é a consequência? Não exige prova de vida contributiva, ele não precisa pagar contribuição mensal para chegar a ter direito a esse benefício, não precisa. O governo brasileiro assegura a todo e qualquer idoso, a toda e qualquer pessoa com deficiência, desde que em situação de vulnerabilidade, que também a gente menciona em situação de miserabilidade, ok? O que é miserabilidade? Nós temos pessoas no patamar da pobreza, temos pessoas abaixo do patamar da pobreza, que é em situação de miséria, ok? E aqui nós temos pessoas em situação de miséria, que existe a garantia de receber um salário mínimo mensal em nosso país, certo? Desde que idoso ou pessoa com deficiência. E o ramo da saúde e da previdência abarcam os trabalhadores brasileiros. O trabalhador brasileiro tem a previdência. Toda vez que ele fica, o trabalhador brasileiro, por exemplo, além de ele ter acesso ao ramo da saúde, ele vai ter direito a benefícios previdenciários. Então, ele vai ter direito a auxílios. Nós vamos conhecer os auxílios que ele tem direito. Auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadorias por idade, benefícios que ele fará jus na previdência. Então, o campo que ele tem para ser protegido no campo da previdência, além dos hospitais públicos, certo? Pois bem, vamos falar agora de previdência. Já sabemos o que é Seguridade Social e que a Seguridade Social abarca 3 ramos: saúde, previdência e assistência social. Nós já sabemos, o colega já está expert, já conhece muito bem essa parte, não é isso? Quando nós falamos Seguridade Social, tem o ramo da saúde, que é a política não contributiva, e da assistência social, que é a política não contributiva também. Mas tem uma política que é a de previdência, que é a política contributiva, exige prova de vida contributiva, certo? Contribuição previdenciária. E existe uma autarquia federal chamada INSS. INSS é uma autarquia federal responsável pela previdência. Então é no INSS, nas famosas agências do INSS, que o trabalhador brasileiro deve ir para requerer a sua aposentadoria. É o INSS que vai recepcionar os requerimentos e vai analisar. É o INSS que vai deferir o requerimento de aposentadoria ou indeferir. Um requerimento de pensão por morte, de salário e maternidade, deferir ou indeferir. E uma vez deferido, é o INSS que vai fazer os pagamentos mensais desse benefício, ok? Então o INSS ele cuida do quê? Cuida da previdência. Previdência. Previdência com INSS. Previdência. Certo? O INSS cuida da previdência. E o INSS é uma autarquia federal. Uma autarquia federal que tem um nome, é uma sigla. INSS é uma sigla. Significa Instituto Nacional do quê, meus amigos? Alguma coisa social. Social. O que significa o primeiro S de INSS? Instituto Nacional do Seguro Social? Ou letra B, Instituto Nacional da Seguridade Social? O que o colega acredita seja a sigla INSS? Essa é uma questão que já caiu em provas de concurso público, já foi indagada em provas de concurso público, ok?
Saber do colega que está pisando aqui nesse terreno, para o concurso público do INSS, tem que saber o que significa a sigla INSS. Eu quero que o colega escreva agora, bem? O que o colega acha? Letra A ou letra B? Instituto Nacional do Seguro Social ou Instituto Nacional da Seguridade Social? O que o colega acredita seja a sigla INSS? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quero que o colega encaminhe para o meu Instagram, lá, @hermes_arraes_alencar. Mande uma mensagem agora. Professor, estou agora na aula, estou respondendo a questão, a sigla INSS. Para mim, INSS significa letra A ou letra B. Seguridade Social ou Seguro Social? O que o colega acha, ok? Mande que eu quero saber a resposta, ok? Pois bem, meus amigos, aqui eu quero que o colega tome sempre cuidado para não perder questões que o colega sabe a resposta. Nós já falamos Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde. É um gênero que contempla a um só tempo os três ramos de Previdência, Assistência e Saúde. Ou seja, INSS não pode significar Seguridade Social, não pode. INSS é letra A, Institucional do Seguro Social. Como assim, professor? Veja, quando alguém é atropelada na rua, chega a ambulância, leva para um hospital público ou para uma agência do INSS? Leva para o hospital público, porque é o ramo da saúde. O INSS cuida da saúde do nosso país? Não cuida da saúde. O INSS não cuida do ramo da saúde. Então o INSS não cuida de toda a Seguridade Social. O INSS cuida da Previdência. Previdência que é um seguro, não um seguro privado, é um seguro público, é um seguro social. Então o INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Então a Previdência, Regime Geral de Previdência Social, significa INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A Previdência é um seguro, não um seguro privado, é um seguro social. Aqui as pessoas ficam, pelo pagamento da contribuição, elas ficam seguradas na Previdência, ficam protegidas na Previdência. Ok? Tranquilo? Então, prometa que não vai errar essa questão. Então, não pode, o INSS, se fosse a sigla Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS ia abarcar o quê? O ramo da saúde, da previdência, abarcar toda a seguridade social, que não é verdade. Ok? Certo? Pois bem, então nós já sabemos que INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS cuida do regime geral, o RGPS, que é aquele de todos os trabalhadores brasileiros da iniciativa privada. Então, os trabalhadores brasileiros da iniciativa privada são protegidos no regime geral. É onde tem a maioria esmagadora dos trabalhadores, é ali no regime geral. Existe, além do regime geral, o regime próprio de previdência social, aquele dos servidores públicos. Aqui existe um outro regime de previdência, que é o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Esse outro regime, ele não faz parte do INSS. O regime, então, muita atenção. Então, sempre disse, estão nos livros, não faz parte do INSS. O INSS foi criado para o regime geral, para os trabalhadores da iniciativa privada. Acontece que a Constituição Federal tem sido alterada. Estamos num processo que é o seguinte, cada vez mais, porque regime próprio de servidores públicos. Se nós voltarmos no tempo, 20, 30 anos, servidores públicos tinham muito mais direitos previdenciários nos seus regimes próprios do que os trabalhadores da iniciativa privada no seu regime geral. O regime geral tinha poucos direitos, poucos benefícios de baixo valor. Já no regime próprio, dava benefícios de valores muito mais altos para os servidores públicos, ok? Porque a quantidade era menor, então garantia-se benefícios maiores. Com o passar do tempo, nós tivemos diversas reformas na Previdência. E cada vez mais a ideia da reforma da Previdência é igualar os dois regimes. Que antes era muito diferente. O regime próprio era muito bom, o regime geral, mais ou menos, né? Ali do mais ou menos para o ruim. O que tem acontecido? Reduzido os direitos dos regimes próprios. Reduzindo e cada vez mais igualando. Chamamos de regras de aproximação de regimes. Então, as reformas da Previdência que existiram, cada vez mais igualam o regime próprio ao regime geral. Então, o regime próprio hoje não contempla mais todos aqueles direitos que antigamente se contemplava para os servidores públicos federais, estaduais, né? Você pega os servidores públicos aposentados, né, há 20 anos, nossa, tem o valor da aposentadoria super alto, tem direito à paridade, diversas regalias. Não é mais assim hoje. Cada vez mais os direitos vão, então para quem não conseguiu se aposentar, vão perdendo a possibilidade de se aposentar da forma ótima como era no passado, certo?
Então, cada vez mais as regras estão se igualando, estão se aproximando, estão cada vez mais regras de aproximação de regimes, regras cada vez mais parecidas. E a ideia do governo é, lá na frente, um dia acabar com os regimes próprios, ficar com um regime só de previdência e que o INSS cuide de todos. Essa é a ideia. Qual é o estágio que nós estamos hoje? Nós temos regime próprio da União, que é o regime próprio federal, regime próprio da União, regime próprio dos estados, regime próprio do Distrito Federal e dos municípios, ok? Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios, certo? No âmbito federal, nós já temos legislação que levou para o INSS, além do regime em geral, também uma parcela do regime próprio federal da União. Então, uma parcela, um regime próprio federal da União, uma parcela está nas mãos do INSS. Então, hoje, o INSS não cuida só do regime geral. Desde que foi criado o INSS, era regime geral e continua sendo o regime geral dos trabalhadores brasileiros. Qualquer trabalhador que queira se aposentar vai numa agência do INSS, ok? Só que de 2021 para cá, se dedicou ao INSS já começaram a cuidar de uma pequena parte de regime próprio. Uma pequena parte. Qual? O regime próprio federal abarca servidores públicos federais. Quem são os servidores públicos federais? São aqueles servidores públicos concursados para trabalhar na União, que é o governo, a administração direta, e também tem a administração indireta federal, que são as autarquias públicas federais, as fundações públicas federais. Então, autarquias e fundações públicas federais. Então, essas autarquias e fundações públicas federais têm concurso público para ser servidor público federal e que faz parte do regime próprio federal. Só que a administração passou às mãos do INSS. Então, o INSS cuida hoje dos servidores públicos federais em regime próprio federal, mas servidor público federal das autarquias e das fundações. É uma pequena quantidade. Porque a ideia é que o INSS já comece a se estruturar, comece a trabalhar também. Porque a ideia no futuro é, uma vez que regimes próprios têm as mesmas regras do regime geral, é deixar de existir regime próprio, ficar um regime único de previdência pública, ok? E o INSS cuidando de tudo. Não estamos ainda nesse ponto, mas estamos caminhando para isso. Então, colega, saiba, o INSS cuida do regime geral, os trabalhadores de iniciativa privada. Mas desde o ano 2021 passou a cuidar de uma pequena parcela de regime próprio, ok? Uma pequena parcela. Qual? Dos servidores públicos federais lotados em autarquias e fundações públicas federais, ok? Então é regime próprio federal, mas é administrado pelo INSS, ok? É uma novidade que nós temos. Então nós temos o decreto de 2021 que falou sobre a competência sobre o regime próprio federal. Regime próprio federal. E ao dispor do regime próprio federal, falou, olha, tem o chamado CIPEC, que cuida do regime próprio federal. Então, os servidores públicos federais têm o CIPEC, salvo os servidores públicos federais, também de autarquias e fundações, que aí é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que vai administrar. Então, se nós temos um servidor público, então vejam só, servidor público, bem, no meu caso, eu sou servidor público federal. Eu sou procurador federal, eu sou concursado da AGU, Advocacia Geral da União. No meu caso, eu estou atrelado diretamente à União, ao governo federal União. A minha previdência de regime próprio, eu tenho que ir no CIPEC, ok? No CIPEC, perfeito? Esse órgão federal que cuida de administrar para requerer minha aposentadoria, definir minha aposentadoria, é no CIPEC. Agora, quem é concursado no INSS, o INSS é uma autarquia federal, é regime próprio federal. Vai fazer requerimento para quem? Não para o CIPEC. Vai fazer requerimento de aposentadoria, o servidor público lotado no INSS, concursado do INSS, é servidor público federal, com regime próprio federal, que é administrado pelo próprio INSS. Entendido? Certo? Não só o INSS, que é uma autarquia federal, mas as outras autarquias federais que possua no governo federal, no âmbito federal. Entendido? Certo? Então, essa parcela está nas mãos do INSS. Temos uma portaria também, de 2021, regulamenta, atribuindo ao INSS a operacionalização dessa previdência, ok? Pois bem, meus amigos, então o que nós vimos? Então, quero que no caderno do colega conste o que é Seguridade Social,
conste quais são os ramos que formam a Seguridade Social, conste a diferença entre esses ramos, quem são as pessoas protegidas em cada um dos ramos. Lembrar que nacionais e estrangeiros, ok? Aqui, uma questão que provavelmente será feita na prova, e o colega para saber, é na assistência social. Assistência social, quem são as pessoas protegidas na assistência social? Nós vimos que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas eu não disse para os colegas sobre nacionais e estrangeiros. Veja só, a assistência social ela é garantida independentemente de vida contributiva. A partir daí, o governo federal, na LOAS, lembra que nós falamos sobre LOAS? O que era LOAS? Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, ela trata, no artigo 1º de 1993, ela trata no artigo 1º que a assistência social é devida ao cidadão brasileiro. A assistência social é devida ao cidadão brasileiro. O que isso quer dizer? Somente o cidadão. Quem é o cidadão? É aquele que pode votar, né? Aquele brasileiro nato ou naturalizado. Perfeito? Somente brasileiro nato ou naturalizado. Com isso, o governo não concedia direito à assistência social a estrangeiros. Então, se tivesse um estrangeiro residindo no Brasil, um chinês, um boliviano, um uruguaio, no Brasil, em situação de necessidade social, o governo não garantia, por exemplo, o BPC da LOAS, o benefício de prestação continuada de idoso e deficiente. Não garantia esse benefício para um estrangeiro que estivesse no Brasil. Mesmo sendo idoso, mesmo não tendo condição de prover o próprio sustento, o governo não garantia. Por quê? O governo dizia, olha, é um direito que é garantido sem necessidade de pagar qualquer tributo. Se o Brasil garantir um salário mínimo mensal para idosos deficientes estrangeiros, vai ter uma importação de miséria. Bolivianos vão vir para o Brasil, paraguaios, uruguaios vão vir para o Brasil para receber um salário mínimo mensal, ok? E com base nisso, o governo disse, olha, não vamos conceder para estrangeiros, só para brasileiro, naturalizado. Ou se o Estado, por exemplo, na Bolívia, salvo se tiver um tratado bilateral, Brasil e Bolívia, de tal maneira que o brasileiro em situação de necessidade social lá, miséria, na Bolívia, também recebesse um benefício assistencial. Aí, em contrapartida, o boliviano seria protegido aqui também. Então, essa era a ideia do governo. Só que essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a restrição. Julgou inconstitucional a atuação do governo brasileiro de restringir a concessão da assistência social somente a brasileiros naturalizados, dizendo que temos que enxergar a pessoa como indivíduo cosmopolita, sem a bandeira de nascimento, sem diferenças, né, de origem, de status, e sim um único, né? Somos todos humanos, todos, né, com necessidades que devem ser atendidas pelo Estado, pouco importando a origem do nascimento, okay? A nacionalidade do indivíduo, sim a necessidade social. Portanto, para a prova, o colega saiba, tanto na Previdência, quanto na assistência social, quanto na saúde, é direito de qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, estando em território nacional, ok? Um estrangeiro, seja idoso ou deficiente, terá direito, se em situação de vulnerabilidade, necessidade social, miserabilidade, terá direito de receber um salário mínimo da assistência social, sim, ok? Então, pouco importa que é um estrangeiro, certo? Anote isso, isso é importante, ok? Então, nós temos que foi garantido pelo governo, bem, pelo Supremo Tribunal Federal. O governo tem que atuar assim e já atua hoje por força da determinação do Supremo Tribunal Federal, ok? Pois bem, e o colega também tem que saber que nós vimos juntos, ok? A sigla INSS, o que significa INSS? Instituto Nacional do Seguro Social, muito bem, ok? E que o INSS cuida do regime geral de previdência social. O INSS não cuida de previdência complementar, não cuida. E não cuida de regime próprio estadual nem municipal, não cuida. Ele está cuidando somente de uma pequena parcela do regime próprio federal. Regime próprio federal dos servidores públicos de autarquias e fundações públicas federais. Ok? Perfeito? Pois bem, nesse instante eu quero saber, os colegas, já foi no Instagram? Mandou mensagem já em professor Hermes Arraes Alencar? Foi na minha fanpage lá no Facebook, deu um curtir, deu um seguir? Espero que sim, porque lá, além de ser um canal
para saber se os colegas estão gostando das nossas aulas. Também onde eu lanço novidades de direito previdenciário para ficar antenado, ok? Pois bem, vamos agora começar outro tópico importante do edital. Ainda no tópico 1 do edital, o outro tema é histórico. Histórico da Previdência. Qual é o histórico da Previdência? Então, senta que lá vem história. Vamos falar um pouquinho da história da Previdência. Aqui, a Previdência, em nosso Brasil, começou com uma lei chamada de Lei Eloy Chaves. Tem aqui a figura caricata do Chaves, para o colega não esquecer isso, ok? Para ficar método mnemônico. Para o colega não esquecer isso. Chaves. Nós temos aqui chamada, em 1923, a Lei Eloy Chaves. Essa é a lei que, de surgimento, a primeira lei, que nós temos a primeira lei que trouxe previdência no nosso país. Professor, eu recordo que nós falamos, lá no primeiro bloco, o doutor falou que a Previdência surgiu foi com uma Constituição Federal em 1934. Não era isso? Sim. A primeira Constituição, que Constituição é o documento maior do nosso país. Então, numa Constituição, a primeira vez foi na Constituição de 1934. Só que antes de estar na Constituição, nós temos uma lei chamada Lei Eloy Chaves. Esta lei foi a primeira lei a trazer previdência ao nosso país, ok? Então perceba, conforme a pergunta, conforme a estrutura da assertiva, o colega tem uma resposta diferente. Qual a primeira lei a trazer previdência ao nosso país? Lei Eloy Chaves. Em 1923, foi até antes da Constituição. Qual foi a primeira Constituição a trazer previdência ao nosso país? A Constituição foi a de 34. Essa foi a primeira. De 34, todas as outras depois trouxeram previdência, ok? Até hoje. Okay? Mas a primeira a trazer previdência no texto constitucional foi a de 34. Então, o que nós vamos ter aqui? Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves, nós vamos ter que, antes dessa lei, nós não tínhamos previdência. Previdência foi trazida para essa lei, primeiro, para proteger os ferroviários. Os ferroviários foram os primeiros a serem protegidos em nosso país, a terem previdência. Então, essa Lei Eloy Chaves, ela trouxe, bem, aqui as chamadas CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. Para quem? Para os ferroviários. Porque é uma época, lá no início do século passado, as ferrovias que eram grandes e fortes, os trabalhadores de ferrovia eram muito fortes, né? E os ferroviários foram os primeiros a terem uma previdência. O que isso funcionava? Os ferroviários passaram a ter que pagar uma contribuição para essa caixa de aposentadoria e pensão. Então, eles pagavam, assim como as ferrovias também, para formar um recurso financeiro para que eles pudessem se aposentar ou, com o falecimento, gerar pensão por morte aos seus dependentes. Então, foi a Lei Eloy Chaves. O que a Lei Eloy Chaves nos trouxe? Trouxe uma caixa de aposentadoria e pensão, CAP. Então, como que surgiu a previdência no nosso país? Com caixas de aposentadoria e pensão. Então, caixa era um sistema protetivo que existia. Por isso, se o colega indagar para as pessoas mais simples do nosso país sobre proteção de previdência, ele vai dizer, estou encostado na caixa. Porque a previdência começou no Brasil com caixas. Eram caixas de aposentadoria e pensão. Então, a pessoa estava na caixa, ok? Recebia benefício previdenciário, ok? Quando isso surgiu? Em 1923. Eu vou falar o dia. Foi dia 24 de janeiro. 24 de janeiro de 1923. Aqui que surgiu a Lei Eloy Chaves, que criou a Previdência. Esse dia 24 de janeiro, olhe no seu calendário, puxe aí, veja no calendário federal. O que se comemora dia 24 de janeiro? É dia do aposentado, é dia da Previdência. É dia da Previdência. A Previdência já tem mais de 100 anos, ok? Já tem mais de 100 anos a nossa Previdência, há mais de 100 anos. Quando que ela surgiu? 24 de janeiro de 23. Por isso, no calendário federal está lá, 24 de janeiro, dia do aposentado, dia da Previdência, ok? É um feriado, nenhum aposentado trabalha no dia 24 de janeiro, feriado para os aposentados, ok? Então, nós temos 24 de janeiro, é o dia dessa lei, é o dia da Previdência, porque é considerado o marco de surgimento da Previdência. Com ela foram criadas caixas de aposentadoria e pensão, certo? Então, nós vamos ter, no Brasil, caixas de aposentadoria e pensão. Caixa de aposentadoria e pensão por empresa. Quando surgiu, cada ferrovia, cada empresa deveria ter a sua administração dessa caixa de aposentadoria e pensão. Cada empresa deveria ter. Com o passar do tempo,
se entendeu que ficava a administração um custo elevado. Então se pensou, por que não vamos fazer por segmento econômico? Veja, por segmento econômico, por categoria econômica. Então, ao invés de por exemplo, cada banco ter uma caixa de aposentadoria de pensão, por que não ter uma só previdência para todos os bancos, todos os bancários? Isso diminui os custos de administrar uma previdência como essa. Então foi criado, depois já na era Vargas, era do governo Vargas, os IAPs. Deixamos de ter caixas de aposentadoria de pensão e passamos a ter IAPs. O que é? Institutos de aposentadoria e pensão. Então, o Instituto de Aposentadoria e Pensão, o que é o Instituto? É um segmento econômico. As caixas era por empresa. Cada empresa ia ter sua caixa, administrava aquele dinheiro e pagava aposentadoria e pensão por morte para os empregados e dependentes dos empregados, certo? Depois passou a ser um Instituto de Aposentadoria e Pensão por segmento econômico. Então, nós tivemos, por exemplo, IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos bancários. Então, todo e qualquer bancário, não importava qual banco, okay, tinha aquele IAPB. Era o IAPB que administrava, que recebia as contribuições e fazia pagamento de aposentadorias e pensão por morte, ok? Tínhamos IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Então, todos os trabalhadores da indústria, ao invés de cada empresa na indústria ter a sua caixa de aposentadoria e pensão, passou a ter um segmento todo econômico, todos os industriários. E IAPC, todos os comerciários, todos do comércio, tinham o mesmo instituto de aposentadoria e pensão, certo? Isso aqui financeiramente era mais interessante, diminuir os custos operacionais com essa previdência. Então começou a Lei Ló Chaves com caixas de aposentadoria e pensão por empresa e depois se expandiu por institutos, mesmo segmento econômico, certo? E assim o foi. Nós vamos, encerrando este bloco, deixar para o próximo bloco, vamos falar do INPS. Quando que surgiu o INPS? Nós tínhamos o INPS e depois surgiu o INSS, ok? Se perguntar para o seu avô nesse instante, ele lembra do INPS, ok? Ele lembra que existia antigamente. Então, vamos ver no próximo bloco. Então, o que nós vimos até agora? Quando surgiu a Previdência? Então, eu quero com o seu caderno. Quando surgiu a Previdência no Brasil? Duas respostas. A primeira lei, Lei Ló Chaves, de 1923, 24 de janeiro. Quando surgiu a Previdência? Na Constituição, foi em 1934. 1934, a primeira vez que surgiu Previdência numa Constituição, certo? A Lei Ló Chaves trouxe o quê? CAPES, Caixa de Aposentadoria e Pensão. E depois, já na era Vargas, na década de 30 em diante, deixou de ser por caixas por empresa e sim por ser por segmento econômico. Então, nós temos um Instituto de Aposentadoria e Pensão que cuidava de um segmento econômico inteiro. Então, ao invés de ter uma repartição, um setor numa empresa cuidando disso, passou a ter algumas poucas pessoas cuidando de todas as empresas de um mesmo segmento econômico. Financeiramente mais interessante para custear, para administrar esse plano de previdência. Ok? Perfeito? Entendido? Então, ótimo. Aqui, professor Hermes Arraes, agradecendo você mais uma vez. E lembrando, estamos no ritmo certo da aprovação do concurso público. Nós vamos ter, em breve, hora de gabaritar. E o colega ver como que isso que eu estou passando aos colegas costuma ser indagado nas provas do concurso público e como o colega vai gabaritar nessa prova, ok? Quero desejar bons estudos, um forte abraço, sucesso e até logo mais.